Agora a gente vai ter a apresentação da Sara Miranda da Silva e Sandra Maria Leme da Silva Nogueira, que são do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Boa tarde, eu sou a Sara e ela é essa. Nós vamos falar um pouquinho, aproveitando aí a ideia do colega Jorge, né, que comentou das ilhas, então nós vamos falar um pouquinho da nossa ilha. E quem sabe a gente pode discutir um pouco mais, até para nós aperfeiçoarmos e nós darmos aí algumas sugestões e tudo, né? Então, a nossa comissão, a jurisprudência, ela é uma comissão que é formada e é constituída por 5 integrantes. E nós elaboramos uma série de trabalhos, né, que nós denominamos produtos. E aí eu vou falar um pouquinho dos nossos produtos e depois nós vamos focar na questão das ementas, como nós produzimos a padronização e tudo mais. E, bom, nós somos subordinados à assessoria jurídica, então, e depois que vai para SG e tudo, né? E, então, isso. Nós entendemos, né, que a missão da jurisprudência é organizar, registrar e disponibilizar as decisões do Tribunal de Contas, a fim de facilitar a consulta de julgados em âmbito nacional, né? Então, sempre focado para quem vai fazer a pesquisa e tudo mais. Nós entendemos assim, para nós o produto de atividade fim é a elaboração das ementas, né? É por isso que nós desenvolvemos toda uma padronização e tudo, baseado, né, no artigo 563 do CPC e do próprio artigo do nosso regimento interno. A nossa comissão foi formada em julho de 2008. Ela começou, de verdade, em novembro de 2007. E ela se consolidou em julho de 2008, que foi quando a equipe aumentou, nós ganhamos a nossa sala e tudo mais. Então, é relativamente recente, né? E nós estamos sempre em busca de melhorias e tudo mais. Bom, aí eu vou falar depois da ementa, né? Da conclusão da ementa, isso aí eu vou deixar para depois. Nós optamos por incluir todos os julgados no sistema. Mas o que são todos os julgados? São os julgados de Câmara e de sessão plenária, né, do Pleno. São esses que nós inserimos no sistema. Os de juízo singular, nós não inserimos, tá? Então, e assim, essa inclusão dos julgados, ela é feita, nós incluímos, a gente tenta fazer assim o mais rápido possível, logo após a publicação, né, no Diário Oficial. Então, nós, sei lá, às vezes demora 2, no máximo 3 semanas, assim, estourando, entende? A nossa intenção é ser o mais célere possível para colocar. Depois a gente vai mostrar, né, mais para frente como que é todo o documento que a gente insere, tudo que é a ementa, o acórdão, o relatório e o voto. Bom, então isso, né, só falando um pouquinho, quando nós começamos, a outra equipe fazia uma inserção aleatória e tinha menos de 500 julgados. Hoje nós já estamos com quase 3.500 julgados. E, bom, agora vamos entrar aí na nossa gama de produtos, né? Que temos o Júris Integração. Quando nós identificamos que um determinado processo foi julgado e existe algum outro processo com conexão de matéria correndo no tribunal, né? Ali tendo todo um trabalho, nós informamos os relatores, o relator no caso, a Secretaria-Geral e a Assessoria Jurídica. Nós mandamos todo um formulário e tal, falando, olha, já tem um processo julgado, foi julgado dessa forma, se vocês quiserem dar uma olhada, tal, porque pode servir de base, né? Então, nós fazemos essa informação. Vou mostrar tudo que nós temos. Aliás, eu vou passar, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tudo que nós temos, a gente monta um manual para padronizar todos os nossos produtos, exceto um produto que mais para frente eu vou mostrar. A gente ainda não conseguiu padronizar
porque ele ainda está engatinhando, né? Então, como não teve uma maturação do produto, só tem um. O resto nós tentamos padronizar. É claro que nem tudo dá para fazer bem padronizado, né? Tem coisas que saem um pouquinho, mas a gente procura padronizar. Então, o Juris Integração, a gente faz um sumário, mostra a conexão da matéria e encaminha. Vou mostrar para vocês aqui um modelinho. Aí. Então, aqui é um modelo de um Juris Integração, que a gente aqui, no caso, está mandando para a assessoria jurídica, mas que a gente manda para os outros órgãos também, né? Aí, logo de início, a gente coloca qual é o número do processo que está em tramitação, pode ser mais de um, né, no caso. Então, nesse caso, a gente só pegou o exemplo de um, fala quem é o relator, o assunto tratado. E embaixo, né, na segunda página, aí vem a conexão da matéria e os interessados, o objeto julgado e tudo mais, né? Com o sumário. A gente faz um breve sumário, uma coisa bem sucinta, porque aí, é claro, quem quiser vai entrar na intranet e vai verificar a decisão e tudo. Bom, depois nós temos a Juris Pesquisa, que é destinada apenas aos servidores do tribunal. Então, o pessoal liga, olha, eu tenho uma dúvida de tal assunto, como que o tribunal tem julgado. E aí essa pesquisa ela é mais sucinta, então a gente só seleciona uma série de julgados e encaminha. Também tudo padronizado, né? E quanto ao público externo, quando alguém liga de fora, algum escritório, enfim, aí nós ensinamos apenas a utilizarem a internet, como não é, o que podem digitar e tudo, mas nós não fornecemos a pesquisa que é feita na intranet, tá? Então, vou mostrar para vocês um exemplo nosso do modelinho de pesquisa interno. Então, é simples, né? Tem a unidade requisitante, a pessoa que requisitou, o ramal, o assunto, e ali os TCs e a data do julgado. Aí, no fim, também, até para que hajam, né, eles criem lá uma independência deles, nós colocamos quais termos que nós jogamos para encontrar aqueles TCs. Então, assim, muita gente faz a pesquisa por eles mesmos e, às vezes, quando eles têm pressa ou tem um monte, né? Às vezes vem lá 13 pesquisas, 20 e tantas pesquisas. Aí eles encaminham para a gente e a gente faz. Mas hoje, quando é uma pesquisa, uma coisa mais simples, eles mesmos já estão fazendo por conta. Bom, e esse aqui é a nossa menina dos olhos, que é o produto que está engatinhando. E o pessoal está gostando, mas assim, ainda ele demora muito, é muito trabalhoso, mas assim, é o passo para a gente conseguir chegar a uma uniformização de jurisprudência e uma súmula com mais segurança, sabe? Nós ainda não temos súmulas, e então isso, nós selecionamos um assunto, tentamos puxar todos os processos que já foram julgados daquele assunto e dissecamos toda a decisão. Então, ele é trabalhoso, assim, a gente demora um mês para conseguir concluir esse trabalho. A nossa meta é também gerar um boletim eletrônico com ele, né? Então, assim, aqui eu só tenho exemplos. Esse foi aquele que eu disse que a gente ainda não conseguiu padronizar. Então, que aquilo também pode ser relevante para julgarem irregular ou regular, enfim. E aí, depois, a decisão em si. E aí também temos esse outro produto, que é o Juris Divergente, em que nós detectamos, mas aí já como nós estamos ligados à assessoria jurídica, e nem sempre todo mundo tem acesso ao que foi julgado, né? Porque às vezes eles estão ali preocupados com a função deles, eles acabam se desligando um pouco do que foi julgado e tal. E aí, para mantê-los informados, nós fazemos um outro formulário, que é para comunicar quando existe uma divergência de entendimento entre a assessoria jurídica e o plenário.
que aí é esse modelinho, né? Então, é uma coisa sucinta, que a gente coloca a nossa ementa, quem foi o relator, qual a manifestação dos órgãos técnicos e a divergência em si entre a assessoria jurídica e o plenário. E aqui está, né? A nossa meta é a uniformização de jurisprudência, mais para frente a súmula, né? A criação de um boletim informativo também, que a gente ainda não tem. Eu menciono que poderia ser semestral, mas, enfim, isso aí é uma coisa que a gente ainda está pensando, como vai fazer, como vamos elaborar e tudo mais. Aí, as áreas com interface de atuação é a assessoria jurídica, taquigrafia, redação, arquivo, mas também o núcleo de tecnologia, de informação, que nós temos uma comunicação muito forte com eles. Nós não temos ninguém de informática, mas a qualquer hora que a gente liga, eles nos atendem e tudo. E acho que é isso. Aí agora eu vou passar para a Sandra. Eu não sei mudar aí. Boa tarde, meu nome é Sandra, eu trabalho junto com a Sara e desde final de 2007 para 2008 a gente começou a fazer uma elaboração e tentar uma padronização, principalmente da ementa. Então nós percebemos que fazendo essa padronização hoje, nós percebemos, né, facilitem muito a consulta, né, a pesquisa. E hoje nós temos, assim, ela bem padronizada, nós temos um manual que nós estamos passando para vocês darem uma olhadinha. Então, assim, se um funcionário novo for trabalhar no nosso setor e nós não estivermos lá, a gente passa para ele o manual e ele vai seguir o manual e a gente acredita que através desse manual ele vai conseguir se orientar, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa padronização. Nosso objetivo da ementa, né, é fazer um resumo do acórdão ou decisão que seja conciso e claro, tá? E que facilite, né, como uma consulta rápida do teor de todo o julgado. Então, assim, a gente consegue colocar na ementa o resultado, né, o que foi discutido no julgado. Nós incluímos todas as ementas, né, que foram julgadas em sessão plenária, que são os acórdãos ou decisões das câmaras, né? Então, nós assistimos às sessões plenárias e, a partir daí, nós fazemos a elaboração da ementa. E esses documentos são disponibilizados para todos que acessarem o sistema, tanto interno quanto externamente, público externo. Nós chamamos de fase 1 a elaboração da ementa, né? Onde ela se inicia. Nós seguimos um pouquinho o que o professor Hildebrando colocou no livro sobre ementa dele, que ele fala sobre verbetação e dispositivo. A verbetação, que consiste na primeira parte da ementa, ela é formada de palavras-chave que indicam o assunto, né, que está sendo tratado naquele julgamento. E o dispositivo é o que foi discutido e o resultado daquele julgamento. Nós dividimos a nossa ementa dentro dessas duas partes, em tipo, na verbetação, tipo, natureza, interessado e objeto. O que seria o tipo? O tipo é a finalidade do processo. Então, assim, cada tribunal, nós temos uma diferenciação dos tribunais de contas pelo tipo de contas que são julgadas, né? Então, o nosso difere um pouco do de vocês. No nosso, por exemplo, finalidade do processo, a gente tem acompanhamento de um edital, uma análise de um contrato, que mais? Representação, recurso, balanço. A gente analisa o balanço da prefeitura, só emite um parecer, e o balanço das unidades indiretas da prefeitura. A natureza é o que está sendo analisado, né? Não, eu falei errado, né?
Análise de um edital, por exemplo, análise de um contrato, análise de um termo de aditamento. No manual que está sendo passado, existem alguns tipos de processos que não têm a natureza, que é, por exemplo, um balanço. Balanço, você está analisando o balanço, então fica só como balanço. Auditoria. O interessado são as nossas unidades administrativas. São as secretarias municipais, né? Nós somos do município, então a gente analisa os processos das secretarias. E o objeto é o que está sendo tratado naquele processo. Então, um serviço de limpeza, um serviço de vigilância. Essa primeira parte, ela é feita no início do... vou falar depois, né? No início do processo da nossa elaboração. O dispositivo, ele já é elaborado a partir do resultado da sessão do julgado, né? E ele é constituído pela motivação, que é o assunto que está sendo tratado em destaque ali no julgamento. A legislação que foi pertinente àquele assunto e qual foi o desdobramento da decisão. Se foi regular, irregular. E o aplicativo, além do desdobramento da decisão, se houve uma multa, uma determinação, e a votação, que a gente também coloca, se foi unânime ou por maioria. Nós vamos mostrar um documento, né? Agora eu vou mostrar um formulário que é a base de como a gente constitui a ementa, como a gente elabora, né? Como ela é padronizada, que serve como manual. Então, aqui nós temos a maioria dos tipos de processos que a gente tem em julgamento, não são todos, há exceções, mas em cima desse formulário a gente consegue elaborar uma ementa, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, que não ficou direito aí na tela, um acompanhamento, tá? Depois, que pode ser, né, de uma execução de contrato. Aí vem a sigla da unidade que está sendo analisada, né, da secretaria, no caso. O objeto, que pode ser um tipo de serviço, alguma aquisição. A motivação, que é o fato que está sendo julgado, né, o que está sendo discutido, junto com a legislação que foi citada. Não, o dispositivo, desculpa. Tá certo, motivação dispositivo. E o aplicativo, quando tem, que é uma multa, uma determinação, às vezes não tem nenhum tipo de aplicativo. E a votação. A gente está passando o manual, a gente tem um manual, a gente está passando para vocês verem esse manual, que é isso que a gente está passando para vocês. Nós temos um padrão de formatação da ementa, né, para encaminhar para o processual. Então, assim, ela sempre vai sair da mesma maneira, né? Então, é o tipo de fonte que é usado, o tamanho, o espaçamento, né? O que é em letra maiúscula, o que não é, como são feitas as abreviaturas, como é citada a legislação. Então, assim, vai sair sempre do mesmo modo. Aqui é um pouco do nosso procedimento interno para a elaboração dessas ementas, né? Como se processa no nosso setor. É claro que cada setor tem um modo de atuação. Nós começamos a elaborar essa pré-ementa a partir da publicação da nossa pauta no Diário Oficial. Tá? Nossos julgados são efetuados às quartas-feiras. Geralmente, na sexta à tarde ou segunda de manhã, a pauta já está disponível. Em cima dessa pauta, a gente já faz essa pré-ementa, que é a primeira parte da elaboração da ementa. Então, que é aquilo que eu já havia falado, que é constituído pelo tipo, natureza, o interessado e objeto. Então, essa primeira parte da ementa, ela já fica
pronta antes até da sessão plenária. A ementa em si, né, ela é complementada depois a partir do resultado obtido na sessão plenária. E o processual, ele nos encaminha as notas taquigráficas da sessão, e aí é onde a gente realmente extrai o conteúdo principal do voto e do resultado para finalizar a nossa ementa. Todo o trabalho nosso é sempre conferido por uma outra pessoa antes de sair do setor, né? Onde pode-se conferir esse trabalho, principalmente a ementa, a gente chama de checklist. É um formuláriozinho que você vai analisando. Está tudo ok? O tipo, a natureza, interessado, a formatação está ok? Então, o documento sai conferido. Após essa conferência, nós temos um banco de dados onde a gente arquiva essas ementas para, posteriormente, colocar à disposição no sistema de jurisprudência. Esse banco de dados, ele forma, é feito pelo ementário, né? E o ementário nós disponibilizamos para os órgãos técnicos. Então, nós disponibilizamos para todos, aí eles querem saber como foi o resultado de um processo de outro, então eles têm acesso através do ementário. Agora, depois a gente entra na fase 2, que é a inclusão dessa ementa no sistema de jurisprudência da intranet e que vai ser disponibilizado na internet também, tá? Esse documento que a gente disponibiliza, ele é um documento que vai conter, ele contém, né, a ementa, o acórdão, a decisão, o relatório e o voto. Então, quem for efetuar uma pesquisa no site vai ter lá acesso a esse documento no inteiro teor. Aqui é só uma informação que, às vezes, os nossos julgados têm várias decisões, né? Então, nós incluímos todas as decisões da última para a primeira, né? Então, fica primeiro, sei lá, se tem 3 julgados, terceiro julgado, segundo julgado, primeiro julgado. Aqui é só um modelinho do documento que vai ser inserido no sistema de jurisprudência. Aqui é um modelo que tem 2 julgados, então nós disponibilizamos, né, a ementa, a sessão, se houve o trânsito em julgado, se houve TC citado, depois a ementa do primeiro julgado, e depois o acórdão, relatório e voto do segundo julgado. E, por último, o acórdão, relatório e voto do primeiro julgado. Esse documento, ele tem uma nova formatação. Ele é diferente da formatação daquela ementa que vai no acórdão. Então, ele é utilizado um outro tipo de letra, um outro espaçamento, enfim. E o procedimento, como ele é efetuado esse procedimento? Nós só inserimos o julgado após a publicação da ata no Diário Oficial. Aí nós elaboramos esse documento, né, que eu já falei, ementa, acórdão, relatório e voto, e ele é inserido nesse nosso sistema de jurisprudência, depois da conferência efetuada por outra pessoa. Só uma coisa, né? A ementa somos nós quem fazemos, o acórdão é o processual quem faz. O relatório e voto nós obtemos porque nós temos um canal de comunicação direto com os gabinetes, então eles encaminham esse relatório e voto através dessa... É uma pasta de transferência exclusiva, eles encaminham para nós e aí é que nós conseguimos montar esse documento. Tá? Só a título de informação. A gente tem esses documentos normativos que são os nossos manuais, né? O manual da jurisprudência e o manual da ementa. E lá está tudo documentado de como deve ser essa padronização. Do sistema você fala. Bom, nós temos a questão do nosso sistema. A inserção é feita através do Sigma. Que, bom, não me perguntem, eu só sei o basicão, tá, gente? Eu sou da área jurídica, não entendo muito de informática, né? E aí, na intranet, nós temos um SharePoint,
que ele traz uma ampliação, ele trouxe uma ampliação bem bacana para a gente, que a gente pode colocar todos os nossos produtos, a gente mexe quando a gente quer no sistema e ele facilita a busca da pesquisa, que ela é textual. E a internet, infelizmente, né, para o público externo, ou seja, quem for pesquisar, ela ainda é pelo modelo ASP, né, e ela só tem a busca pelo objeto ou pela ementa, não é textual. E aí a gente está trabalhando aí para ver se a gente consegue colocar o SharePoint lá também, ou algum outro sistema que faça uma busca textual, que dê uma ampliação maior para quem está procurando ou julgado, procurando informações, mas isso ainda está sendo conversado, está sendo negociado e tudo mais. E então aqui eu tenho uma demonstração de como é a nossa intranet. Opa, ficou pequenininho. Então aqui a gente tem alguns links, né, com o Tribunal de Contas do Estado. Quem quiser clica lá, já vai direto. Então tem alguns links, né, o Tribunal de Contas do Estado. Inclusive a gente agora, depois de ouvir aí que o pessoal, eu estou pensando em colocar o link dos demais tribunais de contas dos demais estados, né, que eu acho que é interessante. Tem do STF, STJ, TCU e o nosso link da nossa internet também. E aqui tem o nosso boletim de notícias. Aqui para baixo, deixa eu ver aqui, ó, onde está, não sei se aí vocês conseguem ver, né? Onde tem todas as palavras, a frase exata, qualquer dessas palavras, nenhuma dessas palavras. Então, é a forma de pesquisa e depois pode ser refinada por outros modos, por exemplo, pela secretaria, que é aqui embaixo onde há a propriedade, né? Então, aqui eu não vou conseguir abrir para vocês, porque eu dei um print screen, então não dá para abrir. Mas aí então tem pelo ano do julgado, pela secretaria, pelo relator, então dá para buscar tudo isso. Ou então uma busca só pela palavra, eu quero tal assunto. Aí geralmente a gente usa muito todas essas palavras, né? Ou quando o assunto é bem específico, pode ser a frase exata. E no futuro a gente pensa em colocar também palavra-chave, porque já andaram pedindo para a gente, mas como? Porque nós não temos o tesauro, mas o pessoal da biblioteca possui o vocabulário controlado, que seria uma forma simplificada do Tesaurus. E agora, esse próximo mês, existe previsão de que vai ser disponibilizado para nós o vocabulário controlado deles. Então, aí nós vamos, talvez, a partir disso, colocar a palavra-chave, mas aí vai ser um novo desafio, né? Porque aí a gente vai ter que adequar a nossa ementa ao vocabulário controlado. Então, eu ainda não sei bem como vai ser. Eu estou esperando ter acesso ao vocabulário controlado deles para que a gente possa desenvolver a nossa ementa a partir do vocabulário controlado. Então, é basicamente isso. Nossos produtos são esses e estamos à disposição de vocês para trocar ideias e pegar ideias também de vocês aqui. Segue aí o nosso e-mail para contato e nosso telefone. Obrigada. Gostaria de agradecer as palestras do Jorge, a Sandra e a Sara. Queria ver se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Está passando, né, a apostila. Uma das apostilas já está disponível no Juris TCs, no grupo, né, para quem não tem acesso, até depois, né, já pede que a gente já coloca para ver. Uma delas, não sei se vai disponibilizar depois as duas. Se até essa parte dessa padronização de emendas, depois a gente vê também, podemos formar um grupo também para estar discutindo isso. A gente amanhã coloca, né, numa das propostas. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, então vamos ao intervalo.